Olá, bem-vindo ao canal Foco CEO. Hoje a gente vai falar sobre uma técnica bastante importante que chama-se a técnica do silêncio incômodo. Ela é muito usada por pessoas de gestão que sabem que essa técnica é importante, sabem utilizar ela bem, mas muita gente também às vezes utiliza ela mesmo sem saber que está utilizando. Mas quando a gente sabe algo, uma técnica, e a gente usa isso da maneira correta, sempre é melhor o resultado. Mas vamos lá, essa técnica é usada principalmente pelos grandes executivos, né? Gente importante usa, então é bom a gente sempre prestar atenção, porque ela tem seu valor, né? Então, Jeff Bezos, que é da Amazon, o Tim Cook, até mesmo o Steve Jobs usou, e ele é uma das pessoas que deveria ser alvo dessa técnica, né? Porque essa técnica do silêncio incômodo, ela ajuda quando você está sendo criticado por algum motivo, né? Ou existe algum problema, alguma coisa que está acontecendo, em que você precisa responder aquilo, ou mesmo em algumas reuniões em que você precisa, sendo o diretor, ali o gerente ou o CEO, fazer algumas críticas em relação a alguma coisa ou a várias coisas, né? Essa técnica ela é interessante porque ela cria realmente um ambiente favorável nas duas situações. Eu aprendi isso há muito tempo, inclusive numa reunião em que eu estive com diretores de várias áreas e tudo mais, e eu era um dos diretores, e o diretor-geral, o CEO, estava ali presente, era uma pessoa vindo da França, uma situação às vezes incômoda quando você tem chefe de outros países, né? Mas antes de mais nada, se você gostar desse vídeo aqui, não esqueça de dar seu like e se inscrever no canal, para que a gente possa continuar fazendo isso, se é que realmente algo lhe interessa durante esse pequeno vídeo aqui. Mas vamos lá, essa situação, só para dar uma ideia, cada diretor estava fazendo suas apresentações da sua área, seus desenvolvimentos, suas coisas todas, e lógico, sempre tem alguns diretores, algumas áreas que têm aí algumas dificuldades, né? E que essas dificuldades são alvo aí de críticas. E esse presidente francês estava ali, e todo mundo fazendo suas apresentações, ele parecia que estava dormindo, assim, sabe? Que você vê que a pessoa não está dando bola. E ele é um diretor-presidente geral da companhia, estava ali para ouvir o que cada diretor estava falando. E ficou aquela coisa, essa é uma das partes, né? São várias situações que o silêncio incômodo acontece. Nesse caso era um pouco diferente, mas era também a questão do silêncio incômodo. E ele estava quase que parecia dormindo. E chega num certo momento, já tinha acontecido algumas apresentações, ele parece que acorda e aí começa a comentar as situações de cada um dos diretores, como se ele tivesse realmente percebido tudo, ouvido tudo e fez suas críticas de maneira pausada, bem esclarecido, cada item. E, na verdade, isso pega as pessoas de surpresa, porque ele desenvolve de uma maneira clara e bem consistente todos os seus argumentos. Ou seja, ele ficou em silêncio ali durante, nesse caso, um tempo maior, mas usou esse silêncio incômodo para trazer todas as informações que ele gostaria. Mas essa técnica ela não é sobre isso normalmente, né? Mas esse foi um caso à parte, diferenciado, mas que de uma certa forma usou uma parte dessa técnica, né? Então essa técnica do silêncio incômodo é o seguinte: quando alguém faz alguma crítica a você pessoalmente, né, do ponto de vista profissional, ou a situação que está acontecendo ali naquele momento em que você está envolvido nesse processo, você precisa responder à altura. Então, existem duas maneiras de você responder. Ou você responde rápido, né, e destrincha lá tudo aquilo que você conhece e tudo mais. O que acontece é que quando você começa a cuspir informações sem muito avaliar as palavras que você vai usar, o contexto que você vai criar, o que acontece é que a pessoa que está fazendo a crítica já te devolve ali rapidamente argumentos também. Então, na verdade, vira uma batalha.
Mas quando você quer ser bem consistente, né, respondendo a crítica, qualquer que seja, você vai fazer aquilo que esses grandes mestres aí nos ensinam, que é usar a pausa. Você para um segundinho para pensar, a pessoa que está te ouvindo, ela é obrigada a te dar aquele tempo para você responder. Então você vai criando situações em que você vai respondendo cada um daqueles itens de maneira bastante fundamentada, porque você está pensando enquanto está falando, que é diferente da gente falar várias coisas assim, que não, eu fiz isso, aquilo outro. Na verdade, você não cria um ambiente de resposta, você simplesmente se defende. Essa é a diferença quando você tem argumentos e você se utiliza das pausas para que aqueles argumentos sejam bem entendidos e, de uma certa forma, você consiga fundamentar melhor, né, tudo aquilo que você está criando de informação. O que acontece é que, e a gente percebe isso quando começa a se utilizar dessa situação em vários momentos, é que você consegue trabalhar com pessoas difíceis, porque se você é um bom profissional, se você tem certeza daquilo que você está fazendo, se você tem informações detalhadas de tudo aquilo que envolveu aquela situação em que você está ali respondendo, você tem plena condição de se sentir confiante de responder tudo aquilo. E de mesmo que a pessoa seja uma pessoa que seja seu chefe, ou que seja uma pessoa realmente que queira te colocar para baixo, que acontece, você vai conseguir, de uma certa forma, que a pessoa tenha respeito por você. Porque isso cria esse ambiente de respeito. Todas as vezes que aconteceu comigo, várias vezes, eu desde de começo de carreira, eu percebi isso. Vi muitos chefes lá reclamar das pessoas, e as pessoas ficavam assustadas, porque chefes gritam, e na verdade às vezes pegam pesado, né? E eu nunca deixei que isso acontecesse, porque eu sempre usava, né, a característica do profissionalismo para responder. E contra isso, dificilmente a pessoa segue adiante. Normalmente ela, em algum momento, e acontece muito rapidamente, ela começa a entender que com você ela pode conversar e discutir, mas ela não consegue passar daquele nível da discussão para ofensa e muito menos para dizer que você não entende, porque normalmente você está dando recursos de informações para que a pessoa entenda que você não está falando simplesmente para se defender, mas você está falando com consistência daquilo que você realmente entende. Mas vamos lá, existem 6 coisas, quando você usa desse silêncio incômodo, que vai te ajudar nos processos. Primeira é que ajuda você a exercitar o raciocínio, porque o raciocínio precisa de tempo. Você não pode sair dando informação sem pensar. Claro, quando você conhece um assunto, você pode sair falando rapidamente, que as pessoas estão entendendo, mas quando você vai responder alguma coisa, você precisa raciocinar, porque na verdade existe aí uma disputa de alguma forma, né? Nem que seja de conhecimento. Então, usar o silêncio incômodo, ele te ajuda a criar, né, um raciocínio e te ajuda a exercitar esse raciocínio, porque a gente para pensar enquanto está falando. A segunda situação é que quando você usa esse silêncio incômodo, você vai direto na raiz do problema, porque muitas vezes, quando você começa a responder alguma coisa, você começa a devagar, você começa a ir, né, para as beiradas das informações, e você não é direto ao assunto, e a pessoa, quando está te indagando sobre alguma coisa, ela quer uma resposta sobre a situação principal. E às vezes a gente vai dando desculpas ali. Não, você precisa criar um argumento que vai direto para a raiz do problema, né? Então essa é a segunda coisa que essa técnica ajuda. A terceira coisa é que te deixa ter condições de dar respostas mais profundas, porque normalmente a gente é muito sucinto às vezes para dar uma resposta. E as pessoas, quando é um problema mais grave ou mais sério, elas querem ter todo o embasamento. Não é só dizer, aconteceu por isso. Não, as coisas que levaram a essa situação, o ambiente que se criou. Quer dizer, você precisa dar fundamentação àquilo que a pessoa vai ouvir. Senão ela vai simplesmente achar que é uma resposta
curta e grossa. E normalmente respostas curtas e grossas não dão todo o ambiente. A gente sabe que um bom livro é quando ele traz toda a narrativa, né? Então, claro, você não vai responder como se fosse um livro, mas é o mesmo princípio. Você consegue entender a história porque você passa por todos os processos e o entendimento fica claro, né? A quarta coisa é o equilíbrio das emoções. Hoje em dia, cada vez mais, né, nas discussões, a gente vai perdendo o equilíbrio. E o equilíbrio, quando você perde, é uma batalha perdida. A partir do momento em que você começa a elevar o teu tom de voz, é porque você já não está tão seguro, ou acha-se seguro e o outro você acha que não tem segurança. Quando a pessoa te rebate numa condição mais equilibrada de emoções, você facilmente vai entender que isso a pessoa tem condições de te responder à altura. O quinto item é que você diz exatamente o que quer dizer, porque às vezes você fica falando mais coisas do que deveria. Você cria coisas que já não estão mais nem dentro do contexto, né? Às vezes é uma discussão que vai se perdendo ali e começa a entrar outras coisas. Não, porque o fulano, porque não sei o quê. Então você perde o contexto. Então, essa técnica do silêncio incômodo, ela te mostra uma maneira de ser direto ao assunto, responder exatamente aquilo que você quer dizer. E por último, aumenta a tua confiança, porque cada vez que você entra numa discussão, você tem confiança, você vai aumentando essa confiança. E talvez seja a situação que leva a um aprendizado muito mais profundo, porque você realmente aumenta a tua confiança e nada melhor do que ter confiança. Bom, gente, essa era a ideia de passar esse tipo de informação. Então use o silêncio incômodo nos momentos em que você acha que pode usar. Mas cuidado, às vezes tomar muito tempo para dar muitas pausas, ou mesmo dar pausas muito longas, pode ir contra aquilo que você está buscando. Mas, na maioria das vezes, você vai se beneficiar desse tipo de técnica, tá bom? Boa sorte para todos nós.